Olá, gente, tudo bem? Sou o professor Felipe Moraes, essa é a nossa terceira aula e nesta aula nós estaremos abordando o processo de inflamação, a resposta inflamatória nos tecidos. Então vamos lá. Na aula passada, nós comentamos um pouco sobre o conceito do que é uma inflamação. Então, a inflamação é uma resposta do tecido a uma lesão. E essa inflamação, ela procura sempre conter e isolar esta lesão, a fim de preparar esse tecido para sofrer o reparo, para regenerar esse tecido. Bem, a inflamação, ela só vai terminar quando o agente agressor, ou seja, quando o agente que produziu essa inflamação ou que está produzindo essa inflamação, ele é eliminado por completo. Na aula passada, nós falamos um pouco sobre alguns seres, alguns patógenos que podem causar aí, portanto, a inflamação. Então, nós temos aqui um exemplo, né, como acontece o processo inflamatório. Então, como eu falei anteriormente, o processo inflamatório, ele é nada mais do que uma resposta tecidual que é desencadeada por danos aos tecidos vivos. Então, essa resposta inflamatória, ela é um mecanismo de defesa que evoluiu em organismos superiores, justamente para nos proteger de infecções e lesões. Bem, o objetivo do processo inflamatório é localizar e eliminar o agente prejudicial e remover os componentes de tecido danificados aí, portanto, por essa lesão, para que o organismo ele possa se regenerar e cicatrizar. Bem, a resposta a esse processo inflamatório consiste em mudanças no fluxo sanguíneo, no aumento na permeabilidade dos vasos sanguíneos, como, por exemplo, a migração de fluidos, proteínas, de leucócitos, que são os glóbulos brancos, da circulação para o local que foi atingido pela lesão. Então, uma resposta inflamatória que dura poucos dias, ela é chamada de aguda, como a gente vai ver mais à frente. Aquela que perdura por muito mais tempo, ela é referida como uma inflamação crônica. Então, nesse processo aí de inflamação, processo inflamatório, nós vamos ter aqui na imagem, né, um corte, por exemplo, que a partir desse corte, esse ferimento ficou aberto aí e pôde ser infectado por seres patogênicos, como vírus, bactérias, fungos, enfim. Esses patógenos, eles foram reconhecidos, né, pelas células que estavam próximas a essa lesão e produziram sinais químicos. Esses sinais químicos vão ser percebidos aí, portanto, pelas células de defesa do corpo, que vão até esses sinais químicos, justamente onde estão os patógenos, e farão com que esses patógenos sejam aí fagocitados, sejam eliminados do corpo. Após a eliminação desses seres patógenos, acontece o processo de regeneração que você vê aí na imagem 3. Bem, as principais causas da inflamação são agentes biológicos, agentes químicos, reações imunológicas e mais outros que a gente viu na aula anterior. Agentes biológicos, bactérias, fungos, protozoários, vírus, dentre outros micro-organismos. Agentes químicos, drogas em geral. Reações imunológicas, doenças autoimunes, como o lúpus, por exemplo,
se torna aí também causa inflamatória. Mas temos outros exemplos, como agentes físicos, né? Queimadura, exposição a baixas e altas temperaturas, também inclui aí nesses agentes físicos cortes, né? Perfuração, agentes mecânicos, traumatismo em geral, necroses, qualquer tipo de necrose tecidual, tá? Então, nesse processo de necrose, geralmente é quando parte do tecido celular não recebe irrigação de gases, né, tanto gases como o oxigênio de entrada quanto gases de saída, dióxido de carbono e também nutrientes. Então, acontece o processo de necrose tecidual. Então, são essas as principais causas da inflamação. A gente já comentou na aula passada, né, o que aconteceria se o homem não tivesse essa resposta inflamatória. Então, se nós não tivéssemos essa resposta do nosso organismo, o que é que poderia acontecer? Então, aí nós temos as infecções, elas iriam evoluir sem controle, então nunca iria terminar, né? As queimaduras não iriam cicatrizar, as feridas iriam permanecer abertas e ulceradas, como você vê aí na imagem. Então, não iria acontecer esse processo de reparo. Daí é importante a resposta inflamatória. Então, nós falamos também sobre a importância de se falar da constituição do vaso sanguíneo, do capilar sanguíneo, das artérias, das arteríolas. Bem, todos esses complexos de canalículos que compõem o sistema circulatório são importantes para o processo inflamatório, pois é por conta do sistema circulatório que todo o sangue vai percorrer o nosso corpo, levando assim gases importantes para as células e também nutrientes e hormônios, incluindo também as células de defesa e muitas outras substâncias que percorrem pelo sangue dentro desses vasos sanguíneos. Então, é importante a gente saber que a parte interna desse vaso sanguíneo é constituída por um tecido, né? O tecido que compõe células endoteliais. Esses vasos sanguíneos, eles podem ocorrer, né? Na verdade, dois processos. O processo de vasoconstrição e o processo de vasodilatação. O processo de vasoconstrição é quando essas paredes internas, elas se contraem. E ao se contrair, o calibre interno do vaso sanguíneo diminui. É o que você vê aí na imagem do meio. Está sofrendo processo de vasoconstrição. Já na última imagem, a terceira imagem, você está vendo o processo de vasodilatação, que é quando as paredes internas do vaso se aproximam da parede externa, aumentando aí, portanto, o calibre interno desse vaso. Ora, se você tem um calibre interno menor, o que é que vai acontecer? A pressão interna vai aumentar. Mas se você tem um calibre interno maior, a pressão interna diminui. Então, é o que acontece na vasodilatação. Na vasodilatação, a pressão interna diminui devido ao aumento do calibre interno. Já na vasoconstrição, a pressão interna aumenta devido à diminuição desse calibre interno. Isso aí é muito importante de perceber agora, porque muitos medicamentos vão influenciar tanto na vasodilatação quanto na vasoconstrição. Isso é importantíssimo também no processo inflamatório. Então, a vasodilatação e a vasoconstrição também elas podem ser percebidas quando há mudança de temperatura em ambientes frios e ambientes quentes, por exemplo. Em ambientes frios, o que é que vai acontecer? A
vasoconstrição, ou seja, vasoconstrição dos capilares próximos à superfície da pele para conservar calor. Então, o corpo não quer perder calor para o meio. O que é que ele faz? A vasoconstrição. Então, a vasoconstrição vai evitar com que o corpo perca calor para o meio externo, diminuindo o calibre, portanto, interno desses capilares e diminuindo a passagem de sangue. Quanto menos sangue passa por esses capilares, menor é a troca de calor com o meio. Então, o corpo vai perder menos calor nessa situação. É uma medida que o corpo faz, né, homeostase, justamente para equilibrar a temperatura quando o ambiente é frio. Já em ambientes mais quentes, o que é que vai acontecer? O corpo ele exerce a vasodilatação, aumento do calibre interno do vaso sanguíneo, justamente para poder liberar calor. Ao liberar calor, o corpo vai se resfriar, diminui a pressão interna e, nesse caso, como o calor está sendo eliminado, está passando para o meio externo, vai haver perda de calor e diminuição de temperatura do corpo. É o que acontece no processo de febril, né? A pessoa aumenta a sua temperatura no processo febril, a temperatura do corpo aumenta, justamente ao aumentar essa temperatura, a pessoa perde calor para o meio, mas a temperatura interna vai tendendo a diminuir com o tempo, porque é uma resposta de homeostase. O corpo sempre tenta equilibrar a sua temperatura. Então, gente, também é importante a gente entender a constituição do sangue para entender o processo inflamatório. Então, o sangue ele é constituído de duas partes, né? O plasma e as células do sangue. Então, o plasma sanguíneo é onde a gente vai encontrar os anticorpos, e nas células do sangue é onde a gente vai encontrar a maioria das células sanguíneas. E dentre essas células sanguíneas, a gente vai encontrar as hemácias, os leucócitos, as plaquetas, sendo que as hemácias têm a função de transporte de gases, né, o dióxido de carbono, o oxigênio e também nutrientes para outras células. Não só nutrientes, mas também hormônios. Então, é a função das hemácias. As plaquetas vão atuar na coagulação sanguínea. Já os leucócitos, que são diferenciados, cada um vai ter uma função específica, vão ter diversas funções dentro do organismo. Por exemplo, os neutrófilos, que também são leucócitos, eles fagocitam, eles fazem a fagocitose de partículas estranhas no corpo. Já o plasmócito, eles secretam anticorpos. Aí a gente tem os monócitos. Os monócitos eles podem se diferenciar em outros tipos celulares, como, por exemplo, os macrófagos. Tá? E já os macrófagos, o que é que os macrófagos fazem? Macrófagos, eles fagocitam patógenos, e ao fagocitar esses patógenos, eles vão apresentar os antígenos recolhidos nessa fragmentação desses patógenos a outras células do sistema de defesa, né? Essas células que são apresentadas, esses antígenos vão produzir anticorpos para defender todo o sistema imunológico. Então, cada uma dessas células tem uma função dentro do corpo, inclusive aí no processo de resposta inflamatória.
Bem, nós temos aqui uma nomenclatura, né? Então, geralmente, a nomenclatura utilizada para um tecido inflamado é usado o sufixo "it". Então, dependendo do tecido, do órgão, enfim, que está se tratando, vai ter essa terminação no final. Por exemplo, pancreatite, artrite, meningite. Então, esses sufixos finais aí, eles caracterizam um processo inflamatório. Aqui, gente, nós temos algumas definições importantes. Edema, o que seria o edema? O edema é o excesso de líquidos no interstício, onde, nesse caso aí, pode ser um exudado ou transudado. O que seria esse exudado e o transudado? A gente já vai ver mais a seguir. Mas o que seria interstícios? A gente já vai ver o que seria isso. Então, nós temos o capilar sanguíneo, o vaso sanguíneo, ou a veia, ou artéria, enfim. O que tiver dentro desse capilar sanguíneo são as células sanguíneas, são plasma, enfim. O que tiver do lado externo é o interstício. Deu para entender? Então, o edema é o excesso de líquido que está fora do vaso sanguíneo, ou seja, líquidos que estão nos capilares, nas veias, enfim, sairão de dentro desses capilares e irão para o meio externo, ou seja, para o interstício. Ao sair esses líquidos do meio interno para o meio externo, nós vamos ter dois tipos de líquidos, o exudado e o transudado. Qual a diferença dos dois? O exudado, gente, seria um líquido inflamatório extravascular, que tem alta concentração de proteínas e fragmentos celulares. Ou seja, o exudado é o resultado final de um processo aí inflamatório. Aí, esse exudado pode ser de vários tipos, como, por exemplo, o pus, que a gente já vai ver mais à frente. Então, o exudado nada mais é do que um resultado inflamatório, esse líquido que extravasou do meio interno para o meio externo, ou seja, do meio interno dos vasos sanguíneos para o meio externo do interstício, se acumulou e é possível encontrar proteínas e fragmentos de células. Quem são essas células fragmentadas? Pode ser vários tipos de células, dependendo do quadro inflamatório. O que seria a exudação? A exudação é quando há um excesso de líquido e esse líquido extravasa, tá? Então, por exemplo, quando se tem um abscesso, o abscesso nada mais é do que um acúmulo de líquido exudado envolvido por uma bolsa. E quando esse abscesso ele estoura, ele extravasa. E quando há esse momento, né, de extravasamento, a gente tem a exudação. Então, a exudação é o extravasamento de líquidos, proteínas e células sanguíneas do sistema vascular para interstícios ou cavidades corporais. Então, essa exudação pode acontecer sistema sanguíneo para o interstício ou também para alguma cavidade no interior dentro do corpo, de um órgão para o vaso sanguíneo ou de um órgão para outro órgão, ou na forma cutânea, né? Da pele para o meio exterior. Aí nós temos aqui a formação do pus. Então, o pus nada mais é do que um exudado purulento, inflamatório, rico em neutrófilos e fragmentos de células. Então, o pus é um resultado aí, portanto, de uma batalha do sistema imunológico que tenta expulsar de qualquer forma esse patógeno, tá? E desse resultado, muitas células
elas vêm a morrer e deixando fragmentos. E muitas substâncias também que são liberadas nesses processos, né? Justamente para eliminar esses agentes patogênicos. O transudado já é um pouco diferente. Enquanto que aquele que a gente viu anteriormente, que é o exudado, que é constituído por proteínas e fragmentos celulares, o transudado ele é composto de líquido com pouco teor proteico, ou seja, tem poucas proteínas, justamente porque ele é ultra filtrado, ele é muito filtrado, tá? Devido a essa ultrafiltração, poucas proteínas atravessam, poucas células também atravessam por esses interstícios celulares do capilar sanguíneo. E esse transudado ele é promovido pela pressão hidrostática elevada. O que quer dizer isso? Quando o vaso sanguíneo, ele está com uma pressão interna muito grande e ele força a saída do líquido para o meio externo. E também essa saída, ela é forçada justamente porque a pressão osmótica ela é diminuída no plasma. Tá bom? Então quer dizer o quê? Quando eu tenho, por exemplo, uma vasoconstrição, eu tenho o capilar sanguíneo com um calibre menor, então eu vou promover a pressão hidrostática, a saída aí, portanto, desse líquido para o meio externo. Então, gente, aqui nós temos o tecido normal, o vaso sanguíneo normal na primeira imagem, onde a pressão hidrostática ela está em equilíbrio com essa pressão coloidal, com o transporte de proteínas. Então, está em equilíbrio. No exudado, que está lá embaixo, a gente vai ver as células que compõem aí as paredes do vaso sanguíneo se afastando uma das outras. Esse afastamento vai propiciar o extravasamento do líquido, não somente do líquido, mas também as proteínas que correm aí por dentro desse capilar, fazendo um exudado mais concentrado de proteínas, não só proteína, mas também células. Nós temos o transudado, que esse transudado não prevê aí, portanto, o afastamento das células que compõem esse capilar, as paredes do capilar sanguíneo. Portanto, nós vamos ter uma filtração. Somente sairá o líquido com pouco teor, é claro, de proteína. Então, essa é a diferença entre exudado e transudado. A gente tem que definir também no processo inflamatório, que é uma resposta aí do processo inflamatório, é a dor. E o que seria a dor? Bem, a dor é uma experiência sensorial ou emocional desagradável que ocorre em diferentes graus de intensidade. O desconforto, do desconforto a leve, né, um desconforto bem pequeno, bem leve, tem uns graus de dor, há uma dor agonizante, uma agonia que leva a uma dor insuportável. Então, a dor ela pode resultar da estimulação do nervo em decorrência de lesão, né, de doença ou algum distúrbio emocional. Então, é importante o estudo da dor em processos inflamatórios, justamente para a gente saber como
aquele paciente está de acordo com esse nível de dor. E nós temos aí a escala de dor, como vocês podem ver aqui nessa imagem, é chamada de EVA, ou seja, escala de dor, é a escala visual analógica que permite medir a intensidade da dor com a máxima reprodutividade entre observadores, sendo atualmente um instrumento de avaliação de dor mais utilizado no mundo. Então, o paciente, a uma escala de 0 a 10, marca aí, portanto, a intensidade proposta aí pela dor, tá? Então, de acordo com os sintomas. Então, nós temos uma escala, que vai de sem dor, dor leve, dor moderada, dor intensa, a dor insuportável, tá? E mais abaixo a gente pode ver a escala de faces, é claro, em adultos, em relação a essa escala descritas de dores. Esse quadro é um quadro que você pode estar utilizando no seu trabalho, na questão do plantão, né? Justamente para ver as faces aí do seu paciente com relação à dor e qual procedimento fazer, né, posteriormente. Então, nós temos aqui o diagnóstico da enfermagem de dor aguda e nós vamos ter de dor crônica também. Na dor aguda, vai haver um autorrelato da intensidade usando a escala padronizada de dor, ou seja, foi aquela que eu mostrei anteriormente, então você vai perguntar, ou nem precisa perguntar, para o paciente, com a sua fisionomia, vai demonstrar aí essa escala de dor, né? Cabe a você, profissional de enfermagem, perceber essa feição, né, que está sendo proposta aí pelo paciente para verificar aí, portanto, a intensidade da dor. Também a dor ela é seguida pela diaforese, que é o excesso de suor, né, que é chamado de diaforese. Nós temos aí, portanto, comportamento expressivo. Esse seu paciente está sentindo dor, ele vai sentir agitação, ele vai sentir choro, ele vai ficar num estado de vigilância. Então, é comum a gente analisar também aí a questão da pupila. A pupila, ela vai se dilatar enquanto houver esse comportamento expressivo, né? Essa questão do estar alerta, né? Então, o foco vai ser um foco estreitado, um foco em si mesmo, dizendo sempre, ai, tá doendo, ai, dói, tá doendo muito. Então, é um foco em si mesmo. Então, nesse momento, o que é que vai acontecer? O paciente vai sentir a dor e vai focar em si mesmo, expressando essa dor externamente. Ele vai expressar também essa dor aguda de acordo com a movimentação que ele faz para aliviar a dor. Então, vai ser perceptível você verificar mudanças nas posições, no sentar, no levantar, no andar, no deitar, né? E essas posições que o paciente busca para aliviar a dor também são sintomas aí de dor, tá? Então, nós temos gestos de proteção, que são aqueles gestos que o paciente vai fazer justamente para não deixar tocar naquela parte sensível. Então, por exemplo, eu estou com uma dor na barriga. Então, vem alguém tocar na barriga e não vai deixar. Então, são gestos protetores.
tá bom? Aí nós temos também o diagnóstico de enfermagem para dor crônica. Para que eu quero saber esse diagnóstico de dor aguda e dor crônica? Justamente para... Isso vai interferir, é claro, no procedimento medicamentoso posterior, tá? Então, vai haver alteração da capacidade de continuar atividades prévias, tá? Então, quer dizer o quê? Comecei uma atividade. Essa atividade, ao iniciar, eu vou sentir certas dores. E ao continuar essas atividades, essa dor vai aumentando, vai intensificando cada vez mais, a ponto que fica insuportável. As dores também crônicas, elas podem alterar o seu funcionamento de determinados órgãos e também pode mexer aí com a regulação do seu apetite. Então, ela pode causar anorexia também. Aquela questão que eu falei ainda há pouco, foco sobre si próprio, também é uma constante aí na dor crônica. Autorrelato da intensidade de dor. Então, aquela imagem que eu mostrei ainda há pouco, das faces, pode ser percebido também aqui, né, na dor crônica, dentre outras coisas, né, a expressão facial, os olhos sem brilho, enfim, o movimento disperso, a falta de concentração, tudo isso vão caracterizar aí, portanto, esses diagnósticos de dor crônica e dor aguda. Bem, voltamos novamente para a inflamação. Estava falando sobre dor, agora vamos falar de inflamação. Bem, a inflamação, existe dois tipos, a inflamação aguda e a inflamação crônica. A inflamação aguda, ela inicia rapidamente, dentro de alguns segundos ou minutos, e tem uma duração relativamente curta, entre minutos, horas e até mesmo dias. Ela envolve o processo de exudação, ou seja, foi aquilo que a gente viu anteriormente, o líquido, a formação do líquido, do edema, nesse caso aí do pus, por exemplo, e a migração de neutrófilos e leucócitos, que vão agir justamente para agir, de fato, sobre esse patógeno, eliminando esse patógeno. Muitas das vezes, essa ação pode produzir o exudado e, consequentemente, aí o pus. A inflamação crônica se caracteriza em um número maior de dias, né? Pode ser dias, pode ser semanas, meses, anos até, e envolve, nesse caso, o grupo celular dos linfócitos e macrófagos, além de induzir a proliferação de vasos sanguíneos e fibrose. Então, vocês podem perceber aí a diferença entre inflamação aguda e inflamação crônica, que dá para a gente perceber de duas formas. Na inflamação aguda, vai haver a formação de exudação, ou seja, de líquido, edema, e os grupos celulares que serão recrutados serão os neutrófilos e os leucócitos. São aqueles tipos celulares que estão ali já disponível caso haja alguma lesão, tá? Enquanto que na inflamação crônica, ainda tem a questão do tempo, é um tempo bem menor. Enquanto que na inflamação crônica, aí o tempo vai ser maior e grupos celulares que serão recrutados são linfócitos e macrófagos. Então, muitas dessas células de defesa podem ser produzidas ao longo desse processo inflamatório, já que deriva aí de muitos dias, meses, até anos. E a grande concentração, principalmente dos macrófagos, caracteriza
um processo inflamatório crônico. Então, é feito o exame de sangue. Se for detectado grande presença de linfócitos e macrófagos nesse exame de sangue, esse exame sanguíneo, então se presume, portanto, que a inflamação se trata de uma inflamação crônica. Então, alguma coisa está de errado aí, né? Além disso, vai haver a formação de novos vasos sanguíneos e fibrose na região lesionada. Então, aqui nós temos alguns sinais clínicos clássicos, os 4 mais conhecidos, né, são calor, rubor, edema e dor. Calor seria o aumento da temperatura local, o rubor seria o aumento do fluxo sanguíneo, né, também chamado de hiperemia, ou seja, vai haver um aumento do fluxo sanguíneo, vai haver uma vermelhidão, né? Além desse aumento do fluxo sanguíneo, vai produzir o calor. Eu tenho um aumento do fluxo sanguíneo maior, então mais células estão sendo recrutadas para aquele local. Então, vai haver uma passagem maior de células, aumentando assim, portanto, o calor. O edema nada mais é do que um inchaço que ocorre pela saída do líquido, ou seja, há um extravasamento. Aqui paramos, né? Aí o último, na verdade, aqui, que faltou a gente falar ainda há pouco, além do calor, do rubor, do edema, da dor, tem a perda de função, ou seja, as células não irão fazer mais o seu funcionamento normal. Isso também é um resultado de uma inflamação crônica. Então, aqui nós temos um histórico aí desses sinais cardeais da inflamação, que eu havia falado para vocês anteriormente. Cornélio Celso, na Roma Antiga, cerca de 50 anos antes de Cristo, ele verificou os sinais cardinais da inflamação, que é o rubor, o tumor, o calor e a dor, né? Já aí por volta do século XIX, o patologista Rudolf Virchow, ele introduziu o conceito de perda funcional. Esses dois camaradas aí, eles desenvolveram a teoria humoral da imunidade. O que seria isso? Imunidade. Seria, na verdade, a teoria de que dentro do nosso sistema circulatório também nós temos as células de defesa. E essas células de defesa atuam de forma consoante aí com as nossas células sanguíneas do corpo, né? Células dos eritrócitos, além dos eritrócitos, glóbulos brancos, glóbulos de defesa, atuam justamente para defender nosso corpo de lesões, de agentes paternos, enfim. E também Thomas Lenz, ele estabeleceu o conceito de que as substâncias químicas eram mediadas aí por substâncias químicas, né? Esse processo inflamatório era mediado por substâncias químicas, que nós sabemos que hoje em dia é realmente verdade. Então, os processos inflamatórios ele é caracterizado por 2 componentes. Uma reação que acontece de forma vascular e uma reação celular. Então, a gente vai ter a reação das células, as células que compõem o tecido sanguíneo, os vasos sanguíneos, e as células que compõem também a parte intersticial, ou seja, a parte externa do vaso sanguíneo, e juntamente com outras células do nosso corpo, que compõem os outros órgãos.
Então, essa inflamação pode ser aguda e crônica, como eu falei para vocês anteriormente. O que seria a inflamação aguda? É a alteração do calibre dos vasos, né? Então, vai acontecer uma alteração nesse calibre dos vasos sanguíneos com aumento do fluxo sanguíneo. Então, vai haver o rubor. O que seria o rubor? É a hiperemia. Vai haver um aumento do fluxo sanguíneo nessa região. Esse aumento do fluxo sanguíneo vai ocasionar também a mudança de microcirculação, que é o edema. Então, parte do fluido que compõe os vasos sanguíneos vai extravasar para o meio externo, ocasionando, assim, o edema. Nós temos a migração de leucócitos para o foco da injúria, ou seja, os leucócitos eles vão se encaminhar, vão sair lá dos vasos sanguíneos e vão se encaminhar para o local da lesão. Essa movimentação, que é mediada por substâncias químicas também, elas vão originar calor, porque vai haver um fluxo dessas células sanguíneas por dentro do tecido intersticial. Essa movimentação vai ocasionar aí calor. Aí nós temos também a questão dos estímulos lesivos. Então, se o agente lesivo ele é externo ou interno. Se ele é externo, ele é chamado de exógeno. Se ele é interno, ele é chamado de endógeno. Então, o agente lesivo é exógeno. Nesse caso, o corpo é capaz de detectar as proteínas estranhas deste agente e disparar aí um processo inflamatório contra esse patógeno. Então, se o agente é interno ou endógeno, é caracterizado por sinais de tecidos ou células danificadas e mortas por esse estresse. Tá? Então, a gente pode ter estímulo lesivo tanto externo quanto interno. Quem vai fazer esse aviso para o nosso sistema imunológico? De forma interna, serão as próprias células próximas a essas células que estão sofrendo esse processo lesivo interno. Seria uma célula, digamos assim, fusqueira. Ela vê uma célula que está caracterizando aí de forma dessa forma, né? Então, ela vê uma célula que está sofrendo um processo lesivo, ela vai avisar o sistema imunológico, tá? Desse estresse que ela está passando para não afetar as outras consideravelmente. Né? A mesma coisa vai acontecer com estímulos lesivos externos, né? Que serão avisados aí por mediadores químicos. Então, o que faz com que o processo inflamatório comece ou seja induzido? Bem, o agente irritante, ou também chamado agente lesivo, ele é percebido por sensores do corpo, chamados agentes indutores de inflamação, que, por sua vez, ativam aí os mediadores inflamatórios, que são os efetores de processo inflamatório. Então, resumindo, o que é que acontece nesse processo? Primeiro, o agente indutor percebe aí a lesão. Vai acontecer a lesão, o agente indutor vai perceber a lesão. Segundo, temos os disparos dos mediadores. Então, aconteceu a lesão, alguém vai avisar, que é o agente indutor, percebe a lesão e avisa. Depois que ele avisa, ele vai avisar por meio de disparos de mediadores. Esses mediadores são mediadores químicos, eles vão recrutar células de defesa justamente para combater esses agentes patógenos. Então, nós temos aqui alguns fatores da indução de inflamatórios, né? Nós temos mediadores. Esses mediadores mais conhecidos são aminas, que são vasoativas, como eu falei anteriormente, são vasodilatadores. Nós temos mediadores lipídicos, que são aqueles mediadores que compõem as células, né, a membrana celular das células do nosso corpo.
e as citocinas. Cada um desses mediadores vai ter um papel importantíssimo no processo de resposta inflamatória. Então, vamos ver as aminas, os mediadores lipídicos e as citocinas nessa determinada ordem. Primeiro, as aminas vasoativas. As aminas vasoativas compreendem aí, portanto, as histaminas e as serotoninas. As histaminas e as serotoninas, elas vão juntamente provocar no corpo, após portanto, a lesão, elas vão provocar vasodilatação. O que seria a vasodilatação? O aumento do calibre do capilar, tá? Essas histaminas e serotoninas, ao fazer a vasodilatação, vai acontecer aquele processo que eu falei anteriormente, processo febril, a pessoa vai ter febre, vai ter sudorese, aumento aí do suor, enfim. E as histaminas e as serotoninas vão fazer também com que haja um afastamento das células que compõem o capilar sanguíneo, aumentando esse capilar, aumentando também aí, nesse caso, o afastamento dessas células, fazendo o processo de permeabilidade desse tecido. Fazendo o processo de permeabilidade desse tecido, vai haver a passagem do fluido que compõe o interior dos vasos sanguíneos para o meio externo, para o meio do intestício. Então, esse é o papel das aminas vasoativas, principalmente histamina e serotonina, promover vasodilatação e também o afastamento das células que compõem os vasos sanguíneos para haver a saída desse líquido para o meio externo. Mediadores lipídicos, quando a membrana celular ela é lesionada, nós sabemos que as membranas das células ela é constituída por fosfolipídios. Então, os fosfolipídios que compõem essa membrana, eles vão ser transformados. Eles vão ser transformados principalmente nessas substâncias aqui, ó. Os fosfolipídios, eles vão sofrer uma transformação que vai originar aí, portanto, as fosfolipases. A fosfolipase 2, como por exemplo aí na imagem que você está verificando. Então, a fosfolipase 2, ela é uma enzima, e essa enzima, ela atua quando é ativada por um estímulo lesivo. Então, sempre que há um estímulo lesivo, a fosfolipase 2, ela é ativada. O que é que ela faz? Ela libera um ácido. O nome desse ácido é o ácido araquidônico, como você pode ver aí na imagem. O ácido araquidônico vai ser liberado na membrana celular e vai atuar lá no citoplasma. Então, nós temos aí a fosfolipase que originou o ácido araquidônico. Portanto, o ácido araquidônico que vai sair da membrana celular, vai lá para o citoplasma, ele vai produzir aí as ciclooxigenases, as ciclooxigenas ou ciclooxigenases. As ciclooxigenas ou ciclooxigenases existem dois tipos, A1 e A2. A gente pode resumir as ciclooxigenas em OXI1 e OXI2. O que são essas oxigenases? Bem, elas são enzimas também e elas vão atuar na transformação desse ácido araquidônico em mediadores inflamatórios. Então, são as ciclooxigenas 1 e 2 que vão produzir os mediadores inflamatórios. Esses mediadores inflamatórios são de diversos tipos. Nós temos aí
as tromboxanos, nós temos, portanto, os leucotrienos, nós temos as prostaglandinas e nós temos também as prostaciclinas também. Então, a gente tem os tromboxanos que fazem o processo de agregação plaquetária e a vasoconstrição. Então, o tromboxano, ele faz o processo de coagulação sanguínea, né? Então, caso haja uma lesão ou uma ruptura do vaso sanguíneo, são as plaquetas que vão ser induzidas a fechar esta lesão, né? Originando aí a coagulação nessa região. Nós temos os leucotriênios. Os leucotriênios eles vão ativar o endotélio, ou seja, aquela parede que compõe lá o vaso sanguíneo, e elas vão fazer o processo de atrair as células de defesa, né, que são os leucócitos. Então, elas vão fazer esse processo de atração de células de defesa, principalmente os leucócitos, para saírem desse vaso sanguíneo e irem atuar do lado de fora, né, para o lado do interstício celular. Nós temos as prostaglandinas. As prostaglandinas elas vão originar e, portanto, a vasodilatação, vão originar a sensibilidade exagerada à dor, a febre, a inibição também da agregação plaquetária, a inibição da secreção de ácido gástrico, o aumento da secreção gástrica do muco. Então, a prostaglandina, elas vão atuar juntamente com todos esses mediadores inflamatórios, justamente porque as ciclooxigenases 1 e 2 estão atuando nesse momento em relação a reações inflamatórias. Mas, o que acontece? A reação inflamatória, ela acontece justamente por esses mediadores inflamatórios. Os medicamentos, os analgésicos, antipiréticos, né, os anti-inflamatórios, todos eles vão estar sendo utilizados justamente para bloquear as ciclooxigenases. Uns serão utilizados para bloquear a ciclooxigenase 1, outra a 2. É importante a gente diferenciar as ciclooxigenases aí, a 1 e a 2. A 1, ela não precisa necessariamente ter uma estimulação lesiva, não é obrigado a haver uma lesão para esse tipo de ciclooxigenase acontecer no nosso organismo. Já a 2, ela é exclusiva de processos inflamatórios, tá bom? Então, a ciclooxigenase 1, ela atua naturalmente no nosso corpo, justamente para produzir muco no nosso estômago, né? Muco gástrico. Então, quando há a ingestão, por exemplo, de um medicamento anti-inflamatório, vai haver a inibição da formação dessas ciclooxigenases, né? Ou seja, vai haver um bloqueio. Se houver um bloqueio, o que é que vai acontecer? O estômago, nesse caso, não irá produzir muco suficiente ou não produzirá muco, o que pode ocasionar aí a irritação dessas mucosas gástricas e possivelmente uma ulceração, tá? Então,
O uso dos medicamentos anti-inflamatórios, antipiréticos e analgésicos, que a gente vai ver na próxima aula, vai ser de acordo com essas ciclooxigenases 1 e 2, tá? E também os leucotrienos, prostaglandinas, enfim, cada um vai atuar de acordo com cada um desses itens e vai bloquear ou atenuar, né, ou acelerar alguma dessas funções. Então, anti-inflamatórios e analgésicos. Bem, as ciclooxigenases, como eu falei anteriormente, elas são alvo da maioria dos anti-inflamatórios, pois eles impedem a formação dos principais mediadores inflamatórios e também são alvo dos analgésicos, que, por sua vez, impedem aí, portanto, a dor. Gente, nós temos também as citocinas. As citocinas são moduladores de atividade celular, ou seja, são responsáveis por definir quais células serão ativadas no processo inflamatório e como se dará esse processo. Então, as citocinas, elas que vão recrutar quais são os grupos celulares que vão atuar em determinados tipos de lesões e em determinados tipos de patógenos diferentes. Por exemplo, as interleucinas, elas vão estar responsáveis pela comunicação entre células das famílias dos leucócitos, ou seja, células de defesa, definem a ordem e a forma de ativação desses leucócitos, ou seja, não são todos os tipos de leucócitos. Então, a gente pode ter o neutrófilo, o basófilo, o eosinófilo, de acordo, é claro, com cada tipo de patógeno, tá bom? Existem leucócitos que são específicos para determinados tipos de patógeno. Nós temos os interferon, por exemplo, que são da família de mediadores que surgem em infecções virais. Então, infecções virais, nós vamos ter aí os interferons. Nós temos o fator de necrose tumoral, que é o TNF, e diariamente as células do corpo sofrem essas transformações malignas. Então, esta substância é lançada por células vizinhas sadias e causa a morte desta célula maligna. Então, todos os dias, nosso corpo cria novas células. Então, a gente está constantemente mudando as nossas células. E essas células, elas podem ser substituídas, né? Então, acontece a morte celular. Mas essa morte celular, ela é mediada por essas substâncias que células ao entorno reconhecem, ou seja, células sadias reconhecem essas células que não são sadias, células malignas ou que estão em fase de transformações, e avisam o sistema imunológico que elas estão meia velhinhas ou elas estão com um processo de divisão celular errôneo, ou seja, uma célula mutante, um material genético mutante, que pode ocasionar aí, portanto, um câncer, né, um tumor, enfim. Aí o sistema imunológico reconhece e causa a morte dessas células do nosso corpo. Alterações vasculares. Essas alterações vasculares a gente comentou no início da aula, que seria a pressão hidrostática e a pressão osmótica. A pressão hidrostática é bem simples. Faz com que o líquido saia da circulação. Então, tem uma pressão interna e faz com que o líquido seja extravasado para o meio externo. Então, aí nós temos uma pressão hidrostática. A pressão osmótica é o contrário. Na verdade, o líquido ele vai ficar retido dentro dos vasos. Mesmo que o vaso esteja muito cheio, não vai haver a passagem para o meio externo. Então, é uma pressão osmótica, uma pressão contra o gradiente de pressão.
Então, nós temos aqui a alteração vascular. A alteração vascular é o aumento do calibre dos vasos, né, a vasodilatação, ou seja, o aumento da pressão hidrostática. Se eu tenho vasodilatação, eu tenho aumento da pressão hidrostática, fazendo com que haja o extravasamento de líquido para o meio externo. Nós temos o aumento da permeabilidade vascular e saída de exudado, ou seja, o líquido rico em proteínas, como a gente falou no início da nossa aula, diminuindo aí a pressão osmótica. Então, o que seria isso? Nós vamos ter o aumento desse calibre, né? As paredes do vaso sanguíneo vão se tornar menores, facilitando a permeabilidade, ou seja, as células vão se afastar uma das outras, facilitando a saída do exudado, que é o líquido rico em proteínas, diminuindo assim, portanto, a pressão osmótica, ou seja, quando a pressão está muito cheia interiormente. Tá? Nós temos aí a vasodilatação também, que é o aumento da pressão hidrostática, aumento da permeabilidade do vaso, diminuição da pressão osmótica e perda de proteína, que eu falei anteriormente. Então, aqui nós temos, nessa imagem, mostrando justamente isso. Aqui nós temos uma circulação normal, onde basicamente a pressão hidrostática e a pressão coloidosmótica, coloidosmótica, na verdade, que seria isso? É um tipo de pressão em que está previsto aí, portanto, o fluxo de proteínas de um lugar para o outro, tá? Então, a primeira imagem mostra um fluxo normal, já a segunda, uma inflamação aguda, onde a pressão hidrostática, ela é bem maior do que a pressão osmótica, tá? Então, há essa diferença. E você vai perceber que vai haver um aumento nesse calibre desse vaso sanguíneo. Aumento desse vaso sanguíneo, vai haver o extravasamento, né? O exudado vai sair para o meio externo. Então, nós temos aqui a diferença entre transudado e exudado, como eu falei anteriormente no início da aula. Só avançar aqui. E os eventos celulares, né? Os eventos celulares seria o extravasamento, né? Principalmente aí de leucócitos e fagócitos para o meio externo. Então, os leucócitos e os fagócitos vão sair do capilar sanguíneo e vão atuar no interstício, no meio externo, justamente onde está acontecendo a lesão. Então, primeiro os leucócitos. Então, os leucócitos vai acontecer a marginação ou marginalização, que seria, ele vai para a margem do capilar sanguíneo, então, ele está ali no capilar sanguíneo, ele vai para a margem, quer dizer, ele vai se aproximar da parte da parede do vaso sanguíneo. Esse processo é chamado de marginação ou marginalização. Aí nós temos o rolamento e a adesão, que seria, ele encostou na parede do vaso sanguíneo, ele tem que sair, então ele vai encostar e vai rolar essa célula, o leucócito ele vai rolar. Depois que ele faz esse procedimento de rolamento, ele vai aderir na parede do capilar sanguíneo. Depois que ele adere na parede do capilar sanguíneo, os leucócitos, eles vão passar por entre as células do endotélio, saindo do vaso sanguíneo para o interstício, tá? Isso aí vai acontecer, é o evento celular. A transmigração, ou seja, através do endotélio, é chamada de apidese. Diapidese nada mais é do que a passagem aí do leucócito por meio das células do endotélio, para justamente sair do vaso sanguíneo e ir lá atuar no local da lesão. Então, a migração do leucócito em direção ao local da lesão, é isso que ele vai fazer, tá? Sendo que tudo isso é mediado por substâncias químicas, tá?
Então, nós temos aqui o leucócito, ele chegando à margem. Olha, essa região de rosa aqui é o interior do vaso sanguíneo. A região amarela aqui é a região do interstício, ou seja, fora do vaso sanguíneo. Então, o leucócito vai chegar, fazer a marginação, né, vai chegar na margem aqui do vaso sanguíneo, vai chegar, rolar e aderir. E depois ele vai passar por entre as células do endotélio e agir justamente lá no local da lesão. Tá bom? Bem, a diapidese, nesse caso que eu falei para vocês, que é essa passagem aí do leucócito, esse leucócito em questão é um neutrófilo, tá? Esse neutrófilo ele vai atravessar o espaço entre uma célula endotelial e chegar lá do outro lado em relação onde está acontecendo essa lesão, sendo que é sempre mediado por substâncias químicas. Eu ainda não havia falado qual era esse leucócito, é o neutrófilo. O neutrófilo ele vai estar atuando justamente nesse procedimento aí da inflamação aguda. O que seria a fagocitose? Então, o neutrófilo vai sair lá do vaso sanguíneo, vai chegar no processo onde está acontecendo a lesão e vai encontrar os patógenos. E vai acontecer a fagocitose. O que seria a fagocitose? A fagocitose é o englobamento de partículas sólidas, né, por esses neutrófilos. Então, fagocitose de uma célula inimiga, nesse caso aqui você acompanha a imagem aqui, os números. Número 1, nós vamos ter a fagocitose de uma célula inimiga. Depois, número 2, nós vamos ter a fusão de um fagossomo a um lisossomo, sendo que o lisossomo possui em seu interior enzimas digestivas e o lisossomo vai se juntar ao fagossomo justamente para digerir essa célula inimiga ou patógeno inimigo. As enzimas vão degradar a célula inimiga, as enzimas que contêm aí no fagossomo, fragmentos da célula inimiga vão estar disponíveis no interior desse organismo. Alguns desses fragmentos podem ser utilizados aí pela própria célula, outros fragmentos vão ser liberados, né, pela plasmocitose. A plasmocitose é a saída desse excesso de substâncias que foi digerida. Nesse processo de fagocitose, então, pode-se reconhecer esse patógeno e ao se reconhecer esse patógeno, vai haver aí, portanto, a apresentação desse patógeno aos linfócitos. Os linfócitos irão reconhecer esses patógenos e depois criarão a imunidade a esses patógenos. Bom, então aqui são imagens de processos lesivos, né? E esse processo que eu falei para vocês, marginação, rolamento, adesão, até a chegada lá do local onde aconteceu a lesão, a fagocitose, enfim. Basicamente são esses processos que a gente vai encontrar, tá? Olha, aquilo que eu falei para vocês, a diapidese, na verdade, a saída aí, portanto, dessa célula, que vai promover, ao sair, fazer a fagocitose. Ao fagocitar, vai liberar nesse meio externo, ou seja, plasmocitose, os resquícios daquilo que sobraram daquele patógeno. Então, aqui é um resumo de tudo que falei anteriormente, né? Vasodilatação, o aumento aí, portanto, do calibre capilar. Ao sofrer vasodilatação, esse calibre capilar vai fazer com que as células se afastem umas das outras
facilitando a permeabilidade por entre essas células que compõem esses capilares, fazendo com que as células elas consigam sair desse interior para o meio do interstício, como a gente pode ver nessa imagem aqui em cima, onde as células estão saindo, tá? Elas saem justamente porque está acontecendo a quimiotaxia, ou seja, elas são mediadas por substâncias químicas que fazem com que elas saiam e cheguem até o local da lesão. Vai haver a resposta sistêmica em relação a tudo isso, ou seja, o organismo ele vai sofrer dor, edema, rubor, calor, tudo em consequência desse processo inflamatório. Tá? Ao final, vai acontecer, depois de tudo isso, o reparo. Esse reparo pode ser por meio de um reparo total, ou seja, sem cicatriz, ou quando a lesão é muito grande, pode haver um processo de cicatriz, tá? Formação de cicatrizes. Nós temos também os eventos celulares, que são a fagocitose, como eu falei anteriormente. Então, os restos de destruição causados na inflamação vão atrair os monócitos, que se transformam em macrófagos e fazem a fagocitose desses fragmentos e restos celulares. Então, as consequências da inflamação aguda. Agora, a gente vai falar um pouco da inflamação aguda. Falamos da inflamação aguda e agora a gente vai falar das consequências dela. Bem, o tecido ele pode se regenerar e reocupar o lugar e, portanto, funcionar ou realizar a função normal, ou pode acontecer o seguinte: a inflamação pode não passar, ou porque o estímulo não foi retirado, ou porque a inflamação está fora de controle, ou seja, ela se torna crônica. Então, quer dizer assim, se um órgão ele foi lesionado, tá, ok, aconteceu processo inflamatório agudo e se regenerou, mas se regenerou de forma errônea. Por exemplo, alguns canais de algum órgão poderia ser regenerado, mas de uma forma diferente do que era anteriormente, e isso pode causar problemas. Digamos que você tem o fígado. O fígado ele sofreu regeneração. Só que nessa regeneração não foi igual a como ele era anteriormente, né? Digamos que uma parte desse fígado já regenerado, ele tenha deixado um orifício, onde por ali pode sair sangue e outros fluidos corporais, e pode causar novamente processos inflamatórios. Entendeu? Então, pode haver o processo inflamatório, pode haver regeneração, mas se persistir, essa inflamação se torna aguda, mas já por outros motivos, ou por o estímulo lesivo ainda está lá. Né? Então, nós temos alguns padrões de inflamação aguda. A inflamação serosa é quando o exudado ele se forma em forma de cera, em forma de líquidos, em forma de bolhas. A gente já vai ver algumas imagens. Nós temos a inflamação fibrinosa, né, quando o exudado ele é rico em fibrinogênio e fibrina. Nós temos a inflamação supurativa ou purulenta, que é quando há a formação de pus. E nós temos a úlcera, que é quando o tecido inflamatório ele se torna necrótico. Então, nós temos aqui a inflamação serosa, que é quando o exudado ele é produzido e ele pode ser de forma aquosa, límpida e pobre em células.
pode se subdividir em dois tipos, em bolhas, como você está vendo aqui nessa imagem, né? Geralmente isso aqui é produzido por um quadro clínico promovido pela herpes, que é um vírus, ou pode ser formado por vesículas, que no caso do abscesso. Aqui nós temos uma inflamação, como você está vendo aqui, sucurativa. Então, nesta há formação de pus. Então, quando o exudado é rico em neutrófilos, células necróticas e fluido edematoso. Né? Então, nós temos aqui a formação de um abscesso, onde esse abscesso é uma bolsa que está contendo aí, portanto, essas células necróticas, esses fluidos, enfim, o pus. E quando ele estoura, nós temos aqui do lado externo esse pus. Nós temos a inflamação granulomatosa, né, que é quando macrófagos isolam o agente causador da inflamação, como se formasse um tecido que circundam aí, portanto, ou seja, forma uma espécie de cápsula em relação a esse corpo estranho, formando aí, portanto, agregados chamados espécies de glândulos. Né? Esses glândulos são chamados de granulomas. Esses granulomas, eles são bastante rígidos e podem ser encontrados, por exemplo, aqui na tuberculose. Né? Na tuberculose, a formação desse tipo de inflamação granulomatosa. Inflamação crônica, que é o processo prolongado pela persistência do agente lesivo ou persistência da infecção. Então, quando não se resolve na inflamação aguda, o quadro passa a ser uma inflamação crônica, que passa aí por vários meses, vários anos, enfim. Então, a inflamação crônica, nós vamos ter aí as principais características, como a formação de filtrados de macrófagos, vamos encontrar linfócitos e plasmócitos também. Vamos ter a destruição tecidual, ou seja, parte do tecido que compõe aquele local lesivo, ele vai ser destruído pela persistência desses agentes lesivos ou pelas células inflamatórias. Então, as enzimas que são utilizadas para combater esses agentes patógenos também vão estar atingindo células saudáveis, que vão estar contribuindo com a destruição de parte daquele tecido. E isso vai interferir no processo de cicatrização. Se esse processo lesivo não for tão grande, vai haver uma cicatrização normal, que ficará até praticamente imperceptível. Mas quanto mais profundo for esse processo lesivo, o processo de cicatrização se tornará mais evidente. Então, vai haver uma substituição do tecido conjuntivo, acompanhada aí por fibrose. Então, aqui nessa imagem, a gente pode perceber aí uma injúria, ou seja, uma lesão que acontece por infecção viral. Essa infecção viral, quando se torna crônica, ela pode persistir por vários anos, vários meses, e se torna uma doença autoimune. O processo de cura a gente vai ver aqui na próxima imagem. Nessa imagem, a gente vai ver a formação de cicatriz, e essa cicatriz vai estar constituída por fibrose. Essa fibrose vai ser uma fibrose densa.
essa fibrose densa vai fazer com que haja vasoconstrição desse capilar sanguíneo e, portanto, também vai fazer perda da função dessa região. Enquanto que no processo regenerativo normal, sem se formar fibrose, vai se tornar um processo de cicatrização que não percará a função dessa região e também, se for alguma lesão externa aparente, não se tornará tão evidente assim. Tá? É importante a gente falar aí também que na formação da fibrose densa vai haver a formação de vasos sanguíneos, novos vasos sanguíneos. A formação de novos vasos sanguíneos é chamada de angiogênese ou angiogênese. Angiogênese ou angiogênese. Angiogênese nada mais é do que o termo usado para descrever o mecanismo de crescimento de novos vasos sanguíneos a partir já daqueles já existentes. O crescimento dos vasos sanguíneos eles podem acontecer por via de dois mecanismos. Esses mecanismos são a vasculogênese e a angiogênese. A vasculogênese, ela acontece só uma vez, só no momento lá da formação embrionária, na formação do feto, na formação do bebê, então só nesse momento. Já a angiogênese, ela pode acontecer a qualquer momento no decorrer da nossa vida, tá? Resultado da inflamação. O resultado da inflamação, depois de passar aí pelo processo inflamatório, retirado desse agente causador da lesão, dos patógenos, vai acontecer a regeneração. Então, a regeneração ocorre se houver a proliferação de células da mesma origem da célula que estavam presentes no parênquima lesado. Então, só vai acontecer a regeneração a partir do momento em que esse excesso de células, de agentes patógenos, forem eliminados. E o aumento de células da mesma origem do tecido estiver em equilíbrio. Então, vai haver o processo de regeneração. A cicatrização também é uma consequência. Ocorre quando se teve uma lesão tecidual com muita necrose, ou seja, muitos agentes patógenos, também muitas células de defesa. Houve aí, portanto, o combate do nosso sistema imunológico a esse agente patogênico. Mas quando é muito grande essa necrose celular, pode haver uma destruição muito maior desse tecido. Nesse caso, vai haver a proliferação do tecido fibroso, o fibroblastos, que também podem originar aí a perda da função dessa área lesionada. Aqui nós temos uma visão geral do vaso sanguíneo e das células que compõem esses vasos sanguíneos. Nós temos as células de defesa, nós temos as plaquetas, temos os eritrócitos, que são as células vermelhas do sangue, enfim, temos os linfócitos. Aqui nós temos o processo de regeneração de uma lesão, um processo de regeneração total e um processo de regeneração com formação de cicatriz. E acontece, portanto, aí o fim da inflamação. Então, o fim da inflamação é caracterizado pelos seguintes fatores: a alteração dos receptores celulares, vai acontecer a apoptose dos leucócitos, então aqueles leucócitos em excesso que foram
formados a partir aí, portanto, do recrutamento para atuar na lesão e também atuar contra os patógenos externos. Então, tem muitos leucócitos. Então, o que é que vai acontecer? Então, vai haver a apoptose, a morte desses leucócitos, a morte programada desses leucócitos. Lipoxinas seriam os metabólitos do ácido araquidônico, formado a partir dessa enzima. E nós temos os macrófagos tipo 2, com propriedades anti-inflamatórias. Então, esses procedimentos, essas características são as características presentes no fim da inflamação. E nós temos a conclusão. A conclusão se deriva do processo inflamatório, que é uma resposta do organismo humano frente a algum agente etiológico ou patógeno. Esse processo é essencial para manter esse processo de equilíbrio do corpo, pois caso o processo inflamatório não acontecesse, lesões simples do dia a dia iriam se tornar um grande problema. O estudo desse processo é indispensável para todos os profissionais da área da saúde, pois o conhecimento sobre os diferentes tipos de inflamação faz com que o profissional de saúde tenha uma visão geral sobre o assunto, podendo entender como funciona a teoria do processo inflamatório e como ele pode se manifestar clinicamente, para, portanto, assim fazer a administração de algum fármaco, algum medicamento em questão. Na próxima aula, vamos estar falando dos medicamentos que compõem os processos inflamatórios.